Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa SolidWorks. Vamos fazer agora o vídeo número 2. Nós vamos fazer agora o frame aqui do nosso Centrifugal Fan. Então eu tenho aqui o conjunto pronto, total. Nós vamos fazer agora este frame, colocar as vigas e fazer todo o desenho desta peça. Eu tenho aqui o desenho aqui pronto. Da base do frame, né? Está aqui, ó, com a furação que ele precisa e todas as vigas colocadas e cortadas as extremidades. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial, está todo detalhado. Este PDF você baixa na descrição do canal, o vídeo que você está assistindo. Você vem aqui, clica em mostrar mais. Você que quer aprender CAD, vamos fazer o tutorial. E o arquivo está aqui, ó, para você baixar através do Drive Google. E aqui tem outros arquivos de vídeos no SolidWorks para você fazer. Vamos voltar para o Solid. Eu tenho aqui também detalhado em PDF o esqueleto. Então nós vamos desenhar esse esqueleto. Aqui está completo o esqueleto, fica complicado. Então aqui eu tenho passo a passo para fazer o esqueleto. Então a base do esqueleto, as laterais, tudo passo a passo. E aonde vai o motor. Vamos voltar para o Solid e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do SolidWorks. Vou clicar aqui em New, começar um arquivo novo. Está selecionado parte, vou clicar OK. Vamos ver no PDF. Então aqui eu vou fazer o desenho do frame. Ó. Então é Base Frame o nome do arquivo. Vamos voltar para o Solid. A primeira coisa eu vou clicar em Save. E vou entrar com o nome. E vou procurar aqui a pasta do vídeo. Então vou clicar na minha pasta aqui. Vou vir no SolidWorks Centrifugal Fan Video, que é a pasta que nós estamos salvando os arquivos. E vou entrar com o nome. Então aqui é Base Frame. Vou clicar em salvar. Então está criado o arquivo. Vamos ver no PDF. Então todas as vigas aqui que eu tenho, eu já tenho o arquivo pronto. Eu não preciso ficar quebrando a cabeça com o sketch para montar o arquivo. Então eu vou vir direto no sketch. No esqueleto, né? Que nós temos aqui o desenho. Nós vamos fazer aqui todo o esquete do esqueleto. Então vou fazer aqui vários esquetes para depois colocar as vigas. Então aqui nós vamos começar com a base, está detalhado aqui. Lembrando que este arquivo você baixa na descrição do canal. Eu vou começar fazendo este desenho. Vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar em Sketch novamente e vou selecionar aqui o Top Plane. E vou começar o meu desenho. Então vou clicar aqui em Line. Vou fazer uma linha horizontal aqui embaixo. Sem me preocupar com a medida. Vou clicar aqui, está horizontal. Vou subir, passar aqui do meio. E vou fazer a outra linha. Vou vir aqui para a esquerda, alinhar aqui com esse segmento. E vou clicar. Eu vou aqui dar ESC e sair de linha. Vou clicar em linha novamente, vou clicar aqui nesse endpoint e vou fazer uma linha até aqui em cima. Vou vir para a direita e fazer outra linha passando o meio da peça. E voltar aqui, ó. Apertar ESC. Vamos ver no PDF. Então eu fiz aqui esse desenho, esse contorno. Só falta esta linha aqui. Eu vou colocar cotas para depois retornar fazer esta linha. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em dimensão. Eu vou clicar nesta linha e vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então esta linha tem 466 e 233 do centro. Vamos voltar para o Solid. Então aqui vai ser 466, Enter. Vou clicar na origem e vou clicar nesta linha e clicar aqui dentro. Aqui vai ser 233, Enter, que é a metade aqui desta dimensão.
Vou clicar nesta linha, clicar aqui embaixo. Aqui é 1000. Enter. Vou apertar ESC. Eu vou procurar o meio da linha aqui, ó, clicar no meio da linha, no midpoint. Deixa eu voltar o ícone, agora sim, vou clicar aqui. Vou apertar Shift e vou clicar na origem. E vou selecionar aqui alinhamento vertical. Então está centralizada a minha linha. Vou fechar aqui propriedades e vou continuar a dimensionar. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Vamos confirmar no PDF. Então aqui é 936 e depois eu tenho 135 aqui no centro. Então vamos voltar. Então aqui é 936, Enter. Vou clicar na origem e vou clicar nesta linha e clicar aqui em cima. Aqui é 135, Enter. Vou apertar ESC. Eu vou desenhar a outra linha aqui agora. Vou clicar em Line. Vou clicar aqui fugir do meio. Ó, tome cuidado para não pegar o meio. Então vou fugir do meio e vou clicar aqui, unindo. Vou apertar ESC. Vou clicar em dimensão. Vou clicar na origem novamente. Vou clicar nesta linha e clicar aqui em cima. Aqui também é 135, Enter. Vou clicar no vazio. Vou apertar ESC, sair de dimensão. Vou clicar aqui para centralizar. Então está pronto aqui no nosso sketch. Ó. A base do esqueleto. Está deste jeito. Vamos voltar aqui para o Solid. Eu vou terminar o meu sketch. Eu vou girar aqui para a orientação trimétrica e vou salvar o meu arquivo. Vamos ver no PDF. Então nós fizemos aqui o passo 1, nós vamos fazer agora o passo 2. Ó. Então este desenho aqui, esta lateral. Para fazer esta lateral eu preciso de um plano. Vamos voltar para o Solid. Então aqui eu vou clicar em Features. Vou clicar no vazio para tirar seleção. Vou clicar em referência de geometria. Vou clicar em Plane. Então aqui tem várias maneiras de criar esse plano. Eu vou fazer uma. Então vou clicar aqui em expandir a árvore. Na referência aqui eu vou clicar no Front Plane, que é o meio aqui desse desenho. Eu vou clicar no Front Plane como primeira referência. Eu posso aqui entrar com medida, ó, 233, que é a distância que eu tenho na metade. Ou eu posso aqui clicar nesta linha e clicar aqui em paralelo. Então está criado o plano nesta linha. Ó. Vou confirmar o plano. Vou selecionar Sketch. O plano está selecionado, vou clicar em Sketch. Vou clicar aqui com o botão direito, clicar normal A. E vou fazer o meu desenho aqui. Então, para fazer o desenho, vamos vir aqui no PDF, ó, eu vou fazer essas duas linhas. Vamos voltar para o Solid, vou clicar em Line, vou clicar aqui na linha, ó, e vou subir com a linha. Está vertical, vou clicar. Vou apertar ESC, vou clicar em linha novamente e fazer outra linha deste lado. Clicar na linha, subir e desenhar a linha até aqui em cima. Apertar ESC. Eu vou clicar aqui em dimensão, ó. Vou clicar na linha e vou clicar no endpoint. Ó. Então eu não consigo pegar o endpoint. Se eu clicar ali, não pega o endpoint para mim. Então vou apertar ESC mais uma vez. Eu vou girar aqui para isométrico. Vou clicar em Convert Entidades e vou projetar esta linha para usar no desenho. Então está projetada no sketch. Vou confirmar. Vou voltar aqui e clicar com o botão direito. Clicar Normal To. E vou dimensionar novamente aqui. Vou clicar em Dimensão. Agora eu pego o endpoint. Ó. Vou clicar no endpoint. Vou clicar nesta linha e clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então aqui é 38,1. Os dois lados. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 38,1. Enter. Do mesmo modo deste lado. Eu vou clicar na linha. Clicar no endpoint. Clicar aqui embaixo. Aqui é 38,1. Enter. Que é a largura da nossa cantoneira aqui que eu preciso. Vamos voltar para o PDF. Então aqui deste lado eu tenho 1110 e deste lado eu tenho 1225. Vamos voltar. Então vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 1110, Enter. Eu vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 1225, Enter. Vou clicar aqui para ajustar a tela. Então meu desenho está desta maneira. Ó. Eu vou fechar dimensão,
Vou clicar aqui na dimensão, puxar um pouco mais para cá. Essa aqui também. Então está desta maneira o meu desenho. Vamos ver no PDF para continuar. Eu vou fazer esta linha com 336,2 e uma linha no meio. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em linha. Vou clicar aqui nesta linha. E vou clicar nesta linha. Vou apertar ESC. Vou clicar em linha novamente. Vou pegar o meio da linha e vou clicar na origem. Vou apertar ESC. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha. Clicar nesta linha e clicar aqui do lado. Então aqui é 336,2. Enter. A linha aqui não conectou com o início, então vou clicar neste endpoint. Vou apertar Shift e vou clicar na origem. E vou clicar aqui em coincidente. E vou confirmar propriedades. Então agora está definida a linha. Vou continuar, vou fazer outra linha aqui em cima. Vou clicar em Line. Vou clicar aqui na linha. E vou clicar nesta linha. Está horizontal. Vou apertar ESC. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha. Clicar nesta linha. Clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão desta linha, ó, 724,8. Vamos voltar. Então aqui vai ser 724,8. Enter. Vou apertar ESC. Vou clicar nessa dimensão, puxar mais para cá. E vou continuar meu desenho. Vou ajustar a tela. E vou fazer as linhas que faltam aqui em cima. Então vamos ver no PDF. Então vou fazer esses dois segmentos. Ó. Deste lado também. Vamos voltar. Então vou clicar em linha. Vou aproximar aqui. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui do lado. Vou apertar ESC. Vou clicar em linha novamente. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui do lado. Vou apertar ESC. Vou fazer o mesmo deste lado. Vou clicar em linha. Vou clicar aqui embaixo. Clicar aqui do lado. Vou apertar ESC. Vou clicar em linha novamente. Vou clicar aqui do lado. Vou apertar ESC. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão aqui é 380 e a de cima é 410. Vamos voltar. Então vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha. Clicar aqui embaixo. Aqui é 380. Enter. Eu vou clicar nesta linha. Clicar aqui em cima. Aqui é 410. Enter. Eu vou clicar nesta linha. Clicar aqui embaixo. Aqui é 190. Enter. Vou apertar ESC. Eu vou clicar nesta dimensão, levar um pouco mais para cá. Vou aproximar aqui meu desenho. Vou apertar ESC novamente. Vamos ver no PDF. Então esta linha tem a mesma dimensão. Ó. Então está alinhado aqui o vertical. Vamos voltar. Então vou clicar aqui neste endpoint. Vou apertar Shift e clicar nesse endpoint. E vou selecionar aqui vertical. E confirmar aqui a restrição. Então está alinhada a mesma dimensão. Vamos voltar aqui para o outro lado. Eu preciso aqui colocar as cotas aqui de altura. Aqui está alinhado com esta linha. Ó, as duas. Então vamos primeiro dimensionar. Ó. Então vou clicar aqui, puxar a cota para o lado. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha e vou clicar aqui neste endpoint. E clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então aqui é 630 e a próxima é 930. Vamos voltar. Então aqui é 630. Enter. Vou clicar neste endpoint, clicar nesta linha, clicar aqui embaixo. 930. Enter. Vou apertar ESC. Eu vou clicar neste endpoint, vou apertar Shift, vou clicar neste endpoint e vou selecionar horizontal. Vou confirmar. Então está alinhado. Ó. Está colocado o posicionamento. Vou clicar neste endpoint. Vou apertar Shift. Vou clicar neste endpoint. E vou selecionar horizontal. Vou confirmar. Então aqui vamos aqui girar para o isométrico. Eu vou tirar a visibilidade do plano. Então meu desenho está desta maneira. Ó. Está igual ao PDF. Está igual ao que nós temos no PDF. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui para ajustar na tela e vou salvar o meu trabalho. Eu vou clicar aqui para terminar o sketch. Vamos ver no PDF. Então nós fizemos aqui este lado, ó, o passo 2, o side 1.
Agora nós vamos fazer o passo 3, o side 2. Então aqui é a projeção deste esquete que nós fizemos. Ó. Então toda a linha verde é a projeção deste primeiro esquete, acrescentando estas linhas. Com 270 aqui e 135 do centro. Vamos voltar para o Solid. Então aqui vou clicar em Features, vou clicar em Referência de Geometria, vou clicar em Plane. Então aqui do mesmo modo, eu vou pegar a primeira referência, então vou expandir a árvore, vou clicar aqui no plano Front Plane. Vou vir aqui na tela, a segunda referência, vou clicar nesta linha. E vou clicar aqui para paralelo. Então está criado o plano. Vou confirmar. O plano está selecionado, vou clicar em Sketch, clicar Sketch novamente. Eu não vou girar o Sketch, vou deixar aqui no isométrico, vou clicar em Convert Entidades e vou selecionar as linhas que eu preciso aqui para o plano. Então vou aproximar aqui, vou clicar nesta linha, nesta outra. Esta daqui eu não preciso, vou clicar nesta linha e clicar nessas duas linhas. Então está todo selecionado o que eu preciso, vou confirmar a projeção. Então projetou no plano para mim. Ó. Agora só falta, vamos ver no PDF, ó, essas duas linhas. Ó. Então são segmentos aqui até esta linha. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Line. Eu vou girar aqui, clicar aqui, girar de frente, ó. E vou fazer o desenho das linhas. Então vou clicar aqui nesta linha, desenhar até esse segmento e fazer outra linha até aqui em cima. Vou apertar ESC. Vou fazer o mesmo do outro lado. Vou clicar em Line, vou clicar aqui na linha, clicar aqui em cima e fazer outro segmento aqui. Vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui em Dimensão, vou clicar neste endpoint, clicar na origem e clicar aqui embaixo. Então aqui é 135, Enter. Vou clicar nesta linha, vou clicar na origem do Solid. Clicar aqui embaixo, aqui 135, Enter. Vou apertar ESC. Vamos ver se está fixo aqui embaixo, ó. Vamos puxar, ó. Então está fixo. É isso que eu quero. Vou fechar aqui o ponto, vou clicar aqui em Orientação de Vista e vou clicar em Isométrico. Então meu desenho está desta maneira, ó. Vamos girar aqui um pouco. Ó. Então está só o que eu preciso. Ó. Vou apertar ESC aqui para tirar a seleção do ponto, clicar no vazio. Então está desta maneira o meu desenho. Está pronto o meu sketch. Vou terminar o sketch. Vou desligar o plano, clicar aqui tirar a visibilidade do plano. Vou clicar aqui para ajustar o isométrico novamente. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então nós fizemos aqui o passo 3, que foi esse sketch. Agora nós vamos fazer o passo 4. O passo 4 é essa parte de trás aqui, ó, esse sketch. Então vou começar aqui fazendo o plano. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Features, vou clicar em Referência de Geometria, vou clicar em Plano. Vou expandir a árvore aqui. A primeira referência eu vou selecionar o Front Plane. E vou clicar aqui, vou girar a vista, ó, vou clicar nesta linha. E vou selecionar aqui Paralelo. Então está criado o meu plano. Vou confirmar o plano. O plano está selecionado, eu vou clicar em Sketch, Sketch novamente. Ele já selecionou, está no plano. Eu vou clicar aqui e fazer Normal To. Eu vou clicar aqui e esconder os sketch para não atrapalhar. Ó. Então vou clicar nesse sketch e vou clicar em Hide. Vou clicar nesse sketch, clicar em Hide, clicar no sketch 1, clicar em Hide. Então ficou vazia a minha tela. Ó. Eu estou no plano. Tome cuidado que aqui está invertida a vista, né? Então essa parte, eu vou fazer esta parte primeiro aqui, ó. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar em Line, vou clicar aqui alinhando com a origem e vou subir o meu desenho. Vou clicar aqui, vou vir aqui para a esquerda, vou dar um clique, descer e fazer a linha aqui, ó. Vou apertar ESC. Eu vou clicar em Dimensão, vou clicar na origem do Solid, clicar nesse endpoint e clicar aqui embaixo. Então aqui é 135, Enter. Vamos vir aqui no PDF, ó. Então eu preciso trazer esta linha de referência para fazer o 38 aqui, ó. E a altura de 336,2. Eu vou clicar aqui na origem e vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Então aqui é 336,2, Enter. Eu vou apertar ESC,
Vou aproximar aqui, vou mexer neste ponto, ó. Então não está alinhado com a origem. Então vou trazer a linha aqui de referência para usar aqui. Então vou girar aqui no isométrico. Eu vou ligar aqui o plano, o sketch, né? Então vou clicar aqui na árvore, vou clicar no sketch para trazer de volta, ó. Então vou trazer aqui o sketch 1. Ó. Então vou clicar aqui no sketch 1, vou clicar em show e vou projetar esta linha aqui, ó. Então vou clicar em converte entidades, vou clicar nesta linha e vou confirmar o comando. Está convertida a linha. Eu continuo no sketch. Eu vou clicar no sketch 1 e vou esconder novamente, clicar em hide. Então a linha permanece para mim, ó. Então agora eu vou clicar novamente aqui com o botão direito, clicar normal to e vou continuar meu desenho. Então vou pegar este endpoint e trazer até este endpoint. Então ele ficou coincidente, ó, fixou. Eu vou clicar aqui no vazio para sair do ponto, vou clicar aqui neste endpoint, vou apertar Shift e vou clicar nesta linha. E vou selecionar aqui coincidente. Então está definido aqui, está restrito a linha. Vou confirmar propriedades. Eu vou continuar cotando aqui, vou clicar em dimensão. Eu vou clicar aqui neste endpoint, vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão é 38,1 e eu preciso arrumar essa dimensão também. Vamos voltar para o Solid. Então aqui vai ser 38,1. Enter. Vou apertar ESC sair de dimensão. Eu vou selecionar essa dimensão. Ela está em cinza. Ó. Aqui está cinza, aqui está normal preto. Ó. Então vou clicar na dimensão. Eu vou vir aqui em Other. E vou desmarcar aqui o Drive. Ó, que ela está com uma dimensão Drive. Eu não consigo mexer nela. Então vou desmarcar. Vou confirmar aqui. Agora eu consigo editar. Ó. Então vou dar 2 cliques. Vou entrar aqui com 135, Enter. Então agora está corrigido. Eu vou clicar no vazio, tirar seleção. Falta fazer a outra linha aqui, ó. Então vou clicar em linha. Vou clicar aqui nesta linha e clicar aqui embaixo. Vou apertar ESC. Vou clicar em dimensão novamente. Vou clicar nesta linha e vou clicar aqui na origem e clicar aqui embaixo. Aqui é 135 também. Enter. Vou confirmar aqui a dimensão. Então aqui o meu PDF, esta parte de baixo aqui está feita. Ó. Eu vou fazer esta outra parte de cima. Vamos voltar para o Solid. Então vou afastar um pouco a tela. Vou clicar em Line. Vou clicar neste endpoint e fazer a linha até em cima. Vou vir aqui para a direita. Alinhar com o endpoint, clicar e clicar aqui. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha aqui embaixo. Clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então é 724,8. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 724,8. Enter. Vou clicar aqui no vazio. Vou apertar ESC. Então está feito o meu sketch aqui, ó. Está feito esse sketch na parte de trás. Tome cuidado com o lado da vista aqui, ó. Este lado é para o lado esquerdo no desenho. Vamos voltar lá para o Solid. E vou confirmar aqui o sketch. Vou girar aqui no isométrico. E vou trazer os outros sketches de volta. Então vou clicar nesse sketch, clicar para mostrar. Clicar nesse sketch, clicar em show. Clicar nesse sketch, clicar em show. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui para ajustar a vista. E vou desligar esse plano. Clicar com o botão direito. Clicar aqui para esconder. Então meu sketch está desta maneira. Ó. Vou girar aqui o desenho um pouco. Então, a base do motor está para este lado. Tome cuidado ao fazer. Então, vou clicar aqui novamente isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora, nós vamos fazer aqui o passo 5. Que são essas 3 linhas aqui. Ó. Então, vou criar um plano com esta altura aqui. Paralelo à base. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Features, vou selecionar aqui referência de geometria e vou clicar em Plane. A primeira referência eu vou expandir a árvore e vou clicar aqui no Top Plane. E vou vir aqui, vou girar a minha vista e vou clicar nesta linha. E vou colocar aqui paralelo. Então está criado o plano. Vou continuar, vou confirmar o plano. Vou selecionar aqui Sketch, vou clicar em Sketch. Então já está no plano. Então vou clicar aqui em orientação de vista.
E vou clicar no cubo aqui neste canto, para girar desta maneira. Então estou desenhando aqui nesta face aqui, neste plano. Vou clicar em linha, vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar aqui neste endpoint. Vou apertar ESC, vou clicar em linha novamente. Então esta linha já ficou preta, já está restringida já. Então vou clicar neste endpoint e vou clicar neste endpoint. Vou apertar ESC. Agora eu tenho que desenhar uma linha aqui no meio, ó. Vamos ver no PDF. Então esta linha aqui, ela tem uma dimensão de 310, vamos aumentar aqui o zoom. Então tem uma linha aqui com 310 partindo desta linha, vamos voltar. Então vou clicar em Line novamente, vou clicar aqui na linha e vou clicar aqui nesta linha, ó, fazendo perpendicular. Vou apertar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha, clicar aqui fora. Então aqui é 310, Enter. Faltou aqui restringir a linha, né? Então ela não veio até a linha, ó. Então vou sair de dimensão, vou clicar neste endpoint e vou clicar na linha, ó. Apertar Shift, clicar na linha. E vou selecionar coincidente. Então agora fechou a linha, ó. Vou confirmar. Então agora está escuro, está desenhada a linha. Aqui está fixo também. Então está feito aqui a base do motor, ó, onde assenta o motor. Vou terminar o sketch. Eu vou clicar aqui, girar isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Agora aqui eu vou fazer o assento do mancal aqui em cima. Então vou esconder este plano. E vou criar um novo plano aqui em cima. Vamos ver no PDF. Vamos ajustar um pouco a vista. Então no PDF eu tenho aqui no passo 6. Nós terminamos o passo 5. Vamos fazer o passo 6. Então vou fazer esta linha aqui em cima. Vou fazer o plano. A dimensão aqui do plano é 724,8. Vamos voltar aqui para o Solid. Então vou clicar aqui em Features. Vou clicar em referência de geometria, vou clicar em plano. Vou clicar aqui em expandir a árvore. Vou clicar no Top Plane. E vou clicar aqui nesta linha, ó. E vou colocar aqui paralelo. Eu poderia entrar aqui com dimensão de 724,8 também, pode ser. Vou confirmar aqui o plano. Vou selecionar Sketch, vou clicar em Sketch novamente. Então ele já pegou o plano. Eu só vou unir as linhas aqui, ó. Então vou clicar em Line. Eu vou girar aqui na parte de trás, ó. Vou clicar nessa parte do cubo e vou selecionar as linhas. Então esta linha com esta linha. Vou apertar ESC. Vou clicar em linha novamente, vou clicar nesta linha e clicar nesta linha. Vou apertar ESC. Então está pronto aqui o desenho, a parte de cima, de acordo com o PDF. Vamos voltar para o Solid. Eu vou terminar o sketch. Vou esconder o plano. Vou clicar aqui em isométrico. Está feito o nosso desenho, nosso esqueleto. Está desta maneira. Eu vou clicar em isométrico e vou salvar o trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou começar agora colocando as vigas no esqueleto que nós fizemos. Então a primeira viga que eu vou colocar é a parte de baixo aqui, ó. Então está aqui neste corte, ó. Então do perfil 1 até o perfil 6, vamos ver na lista. Aumentar um pouco. Então aqui eu tenho o perfil do 1 ao 6, ó, é um perfil C 3x5, então 3 polegadas por 5. É um U-shape. Vamos voltar para o Solid. Então aqui eu vou colocar na parte de baixo, eu vou esconder os sketches que eu não preciso no momento. Então eu vou clicar aqui e clicar em Hide. Clicar no sketch, clicar em Hide, clicar no sketch, clicar em Hide. Mais este e mais este. Então ficou só o sketch que eu quero. Vou clicar aqui para ajustar a viga. Eu vou vir aqui na pasta Weldments, ó, está colocada aqui. Vou clicar em Structural Members. Se não estiver aparecendo, você clica aqui na aba com o botão direito e liga o que você quer usar aqui, ó. No caso está ticado aqui, ó. Então vou clicar aqui em Structural Members. Ele abre a pasta para mim de membros estruturais, vigas. Está selecionado o padrão ANSI Inch. Eu tenho vários padrões. Eu tenho o ISO, eu tenho o DIN que não está colocado aqui, posso colocar.
Então vou ficar aqui neste primeiro, eu vou colocar uma viga, depois eu mostro como colocar este padrão. Então está ANSI Inch, está aqui C-Channel, tem vários tipos de perfil, ó. Quadrado, cantoneira, tubo retangular, tubo pipes, o tamanho que você quiser, viga W, viga I. Então vou selecionar aqui o C-Channel e vou selecionar o size que eu quero, o tamanho, 3x5. Eu vou clicar aqui em New Group para começar um grupo novo e vou colocar a viga aqui na linha. Então vou clicar na linha para selecionar. Então ele coloca a minha viga, está desta maneira, ó. Está posicionada desta maneira. Eu vou abaixar a janela e vou girar aqui na janela, ó, o modo que eu quero colocar a minha viga. Então vou clicar aqui, vou entrar com 90, Enter. Então ele girou minha viga, ó, ficou desta maneira. Eu vou clicar aqui e entrar com 180, Enter. Então ficou do lado que eu quero. Vamos ver no PDF. Então a viga está para fora, ó. E no desenho aqui na linha, vamos aumentar um pouco. Então ele está para fora da linha, ó, a medida do 936 interna. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar agora aqui para localizar o meu perfil, ó. Então quero deixar este ponto na linha. Então vou clicar aqui Locate Profile. Vou clicar aqui neste ponto. Então ele levou a linha lá para baixo, ó. E assim posso clicar em qualquer ponto que eu quiser aqui. É só clicar novamente aqui e clicar no ponto. Então a viga está colocada, está desta maneira. Eu vou confirmar aqui a colocação. Então ele criou aqui a pasta Weldments e está colocando aqui as vigas, ó. Vai continuar colocando. Vou clicar aqui em isométrico e vou salvar o meu trabalho até este momento. Então aqui eu coloquei uma viga, eu vou voltar aqui no Structural Members. Eu tenho os padrões colocados aqui, ó. Tem todos esses padrões. Vou fechar. Então, para colocar o padrão, eu venho aqui no Toolbox, ou na biblioteca, e venho aqui no SolidWorks Content. Eu vou ampliar. Eu vou clicar aqui na pasta Weldments. Então, os padrões estão aqui, ó. Então, eu vou clicar num padrão. Eu vou ficar em cima um pouco. Ele vai falar aqui para mim apertar o Ctrl e dar um clique, ó. Então, apertar Ctrl, segurar e dar um clique. Então, ele vai descarregar na área de trabalho aqui. Eu vou colocar na área de trabalho. Então eu vou descarregar esse arquivo na pasta área de trabalho, que é o ANSI Inch. Então é um arquivo zipado. Eu vou selecionar a pasta e vou dar sim. Ele está falando que já existe uma pasta lá. Então aqui na minha pasta área de trabalho já tem um arquivo que eu já baixei, ó. Então eu vou cancelar aqui a janela, dar não. Eu vou vir aqui cancelar, eu vou vir aqui na minha área de trabalho, eu vou descompactar esse arquivo, clicar com o botão direito e vou extrair aqui, ó, que eu já tenho ele extraído aqui, ó. Então este arquivo ANSI Inch tem todos os perfis que está naquela pasta, ó, está tudo aqui. Eu vou pegar esta pasta, vou clicar com o botão direito, eu vou copiar, eu vou vir aqui no Windows, no computador, no C, arquivo de programa, SolidWorks Corp, SolidWorks, Lang, English, Welding Profiles. E vou colar essa pasta aí, ó. Então já tem a pasta aqui colada, ó. Se ele pedir para repassar, você pede para repassar, porque pode ter pouco perfil aqui colocado, só uns 2, 3 perfis. Eu vou cancelar a operação, que eu já tenho a pasta colocada aqui, ó. Está todas as vigas. Faça isso para aparecer aqui no Weldments. Então, na hora que você clicar aqui em Structural Members, a pasta vai estar com todos os perfis aqui do Inch, ó, o tipo. Então, vou continuar aqui a colocação, vou fechar aqui Structural Members e vou clicar aqui com o botão e vou editar esse C-Channel. Então, o primeiro que eu coloquei, ó, eu tenho aqui grupo 1. Line Sketch, ó, está no grupo 1. Se eu colocar outra viga, ó, se eu selecionar aqui a linha para colocar outra viga, ele vai colocar a viga. Só que ele vai acompanhar a posição desta viga, ó. Se eu girar aqui, tirar aqui e colocar 0 graus, dar Enter, ó, então as duas vigas viraram. Então eu tenho que desfazer aqui. Eu vou
deletar essa última que eu coloquei, vou voltar essa para 180, do jeito que estava. Vou clicar no vazio, eu vou criar aqui um novo grupo, então New Group, e agora vou selecionar a linha. Então agora eu consigo editar só essa viga. Então venho aqui embaixo, eu vou entrar aqui com 180, Enter. Então girou para a posição que eu quero e vou colocar aqui o Locate Profile. Vou clicar aqui nesse canto. Então foi para baixo, ó, está desta maneira. De acordo com o PDF, eu tenho a dimensão de 466, a viga está para o lado de fora. Vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar aqui em criar um novo grupo. E vou colocar uma viga aqui, ó. Vou girar essa viga. Vou colocar aqui 180, Enter. Então veio para o lado que eu quero, está posicionado correto. Eu vou clicar no Locate Profile, vou clicar neste canto. Então está desta maneira a minha viga, ó. Vamos ver aqui no PDF. Então ele fica dentro do desenho de 1000, está para dentro da linha, vamos voltar. Então aqui o desenho, o sketch, eu vou clicar no vazio aqui, vou confirmar aqui para ver onde está a viga. Então o sketch está aqui, ó. Eu tenho que colocar essa viga para o lado de dentro. Então vou voltar aqui, clicar aqui, vou clicar em editar o feature. Então aqui no grupo 3, vou abaixar aqui, vou clicar em Locate Profile e vou clicar aqui neste canto. Então agora foi para o lado correto. E a viga aqui acompanhou, já acompanhou o recorte. Então vou clicar um novo grupo, vou criar aqui, clicar, grupo 4, e vou colocar outra viga aqui, ó. Vou posicionar, aqui ele está no ângulo correto, é só clicar em Locate Profile e clicar aqui, ó. E aqui também, ó, vamos clicar aqui Locate Profile de novo, vou clicar neste canto. Então agora foi para a posição correta. Nota que já faz um recorte, ele já vai recortando a minha viga. Vou criar um novo grupo. Vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui em Locate Profile. E vou clicar aqui neste canto, ó. Então desceu a viga, está na posição que eu quero. Ela tem que ir para fora da medida de 1000, vamos ver aqui no PDF. Ó. Então ela está para fora do 936. Vamos voltar para o Solid. Então aqui vou confirmar, vou deixar desta maneira, vou confirmar o Set Channel. Vou clicar aqui em Evaluate, vou clicar em Measure e vou medir a minha viga. Então vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar neste endpoint aqui. Vamos aumentar o zoom. Então aqui está 936, o interno, está correto aqui, ó. Então vou dar ESC, vou sair do Measure, vou clicar aqui para ajustar na tela. Vou vir no Set Channel novamente, clicar e vou Edit Feature. E vou colocar mais vigas. Ó. Então vou criar um novo grupo. E vou clicar nesta linha. Então vou abaixar a locação. Então preciso colocar este canto aqui na linha. Então vou clicar aqui em Locate Profile. E vou clicar neste canto. Então ele foi para dentro da linha, ó. Dentro do 135 aqui, vamos ver no PDF, ó. Então está desta maneira aqui, ó, a linha de 135. Vou colocar a outra viga aqui também. Então vou criar aqui um novo grupo. Vou clicar nesta linha. Vou girar a viga aqui 180. Vou dar Enter. Então a viga está desta maneira, eu vou clicar em Locate Profile e vou clicar neste canto. Então foi para a posição que eu quero e eu vou confirmar aqui o Set Channel. Então está feito aqui, vamos ajustar a vista. Então está feito a base, ó. Está de acordo com o nosso PDF. Então está aqui colocada essa base, vamos diminuir o zoom. Então essa viga de baixo foi colocada. Vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar aqui e salvar o meu trabalho até este momento. Então aqui ele já faz o recorte da viga, aqui eu não preciso fazer nada, ó. Já está recortado aqui, ó, nas duas vigas, ó. Já é automático esse recorte.
Então vou voltar aqui para o isométrico. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui a cantoneira. Então vamos ver aqui na lista. Então aqui todo o resto é cantoneira. Então é um L 1,5 por 1,5 por 3,16. Vamos voltar para o Solid. Então eu vou trazer aqui o sketch de volta. Então vou clicar aqui, clicar em Show. Então vou colocar as cantoneiras nesse sketch. Então vou clicar aqui o Elements. Vou clicar em Estrutural Member. Continuo em Inch. Vou clicar aqui e vou pregar o Angle L Angle. Vou clicar aqui e vou pegar o tamanho que eu quero. Vamos confirmar. Então o tamanho é 1,5 por 1,5 por 3,16. Vamos voltar. Então vou selecionar Size 1,5 por 1,5 por 1,875, que é 3,16. Então está selecionada a cantoneira. Eu vou clicar aqui New Group e vou selecionar aqui a primeira linha. Então vou clicar nesta linha para colocar a cantoneira. Então a cantoneira veio desta forma. Eu preciso girar para este lado. Então vamos abaixar aqui. Eu vou clicar aqui em rotação. Vou digitar 90, Enter. Então ele veio para a posição que eu preciso. Está correto aqui, ó. Vamos ver no PDF. Então esta cantoneira primeira aqui, ó. Aumentar um pouco o zoom. Então está girando para aquele lado, da mesma maneira que eu vou colocar esta. Então vamos voltar para o Solid. Então está correto o posicionamento. Eu vou criar um novo grupo. Clicar New Group e vou selecionar esta outra linha. Então a cantoneira já veio na posição que eu quero, não preciso fazer nada. Eu vou continuar criando outro grupo, colocar outra cantoneira. New Group. Vou clicar aqui, ó. Vamos ver no PDF. Então ela fica virada para baixo. E a próxima aqui é virada para aquele lado. Vamos voltar para o Solid. Então vou girar aqui 180. Enter. Então foi para a posição que eu quero. Foi muito, né? Tem que ser só 90. Girou. Então 90. Enter. Então agora está na posição que eu quero. Está desta maneira. Vamos ver aqui a localização do perfil. Então está correta. Não preciso mexer na localização. Eu vou criar um novo grupo e vou colocar essa cantoneira do meio. Então New Group. Vou clicar aqui nesta linha. Então está do jeito que eu quero. Eu vou clicar aqui e criar um novo grupo. E vou continuar colocando as cantoneiras. Então vou clicar nesta linha aqui e colocar a cantoneira. Vou girar aqui 90. Enter. Então está colocada. Está posicionada do jeito que eu quero. Não preciso mexer nada na locação. Vou criar um novo grupo. Vou clicar nesta linha. Vou girar aqui 90. Enter. Então está colocada a cantoneira. Vou vir aqui e colocar aqui deste lado. Então vou clicar nesta linha. Vou girar aqui um pouco. Então está desta maneira a cantoneira. Não preciso girar, está para baixo. Está de acordo com o PDF. Está aqui, ó. Essa cantoneira. Vamos voltar. Eu vou criar um novo grupo. E vou clicar nesta outra linha. Está do jeito que eu quero. Vou confirmar aqui. Então está colocada as cantoneiras aqui deste início aqui, ó. De acordo com o PDF, ó. Vamos ver no PDF. Então está aqui, ó. Eu só tenho essa primeira viga. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui orientação de vista, clicar isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer essa outra parte aqui de cantoneiras, ó. Então vou colocar essas cantoneiras. Vamos voltar para o Solid. Então aqui eu vou esconder esse sketch, clicar em Hide, clicar nesse daqui, clicar em Hide e vou trazer o sketch de volta, clicar aqui e clicar em Show. Então vou colocar as cantoneiras nestas linhas. Vou clicar aqui Estrutural Member. Está a cantoneira que nós usamos. Vou continuar aqui, vou clicar nesta linha. Então a cantoneira está desta maneira, ó. Eu vou vir aqui e vou girar aqui 180. Enter. Então foi para a posição que eu quero. Não preciso mexer na locação.
Vou continuar aqui, vou clicar aqui novo grupo. Estou no grupo 2, vou clicar aqui e colocar outra cantoneira. Então vou clicar nesta linha. Então aqui eu preciso girar a minha cantoneira. Vou clicar aqui em ângulo e vou entrar aqui com 180. Enter. Então está desta maneira que está a minha cantoneira, ó. Vamos ver aqui, ó. Então tem que ser mais. Então vou colocar aqui 270. Enter. Então agora foi para a localização que eu quero, está correto, ó. E não preciso mexer no Locate Profile. Vou criar um novo grupo. Vou continuar colocando cantoneira, vou clicar nesta linha. Vou girar aqui a minha vista, ó, deixar desta maneira, ficar deste lado. Eu preciso girar a minha cantoneira, então vou clicar aqui para girar. 90, Enter. Preciso mais um ângulo, então vai ser aqui 180, Enter. Então agora foi para a posição que eu quero, ó. Está faceando aqui as duas linhas da outra cantoneira. E está na parte de baixo do esquete. Então vou clicar em novo grupo. Vou colocar outra cantoneira aqui em cima. Vou girar aqui também 180. Enter. Então está desta maneira a minha cantoneira. Vou criar um novo grupo. E vou colocar as cantoneiras nos segmentos aqui, ó. Então a primeira aqui. Vamos ver aqui de cima. Então vou ter que girar aqui 180. Vamos voltar aqui no ângulo. Então 180. Está aqui 180. Enter. Então foi para a posição que eu quero. Vou criar um novo grupo. Vou clicar aqui embaixo. Vou girar também 180. Enter. Então está na posição que eu quero. Está desta maneira a minha cantoneira. Está para dentro da linha de 135. Vou criar um novo grupo. Vou clicar nesta linha. Vou girar aqui 180. Enter. Então tem que ser mais 90. Então vamos colocar aqui 270. Enter. Então agora foi para a posição que eu quero. Está desta maneira. Vou criar um novo grupo. Vou clicar aqui nesta linha. E vou entrar aqui com 270. Enter. Então foi para a posição que eu quero. Ó. Está desta maneira. Ó. Vou continuar, vou colocar as cantoneiras aqui, ó, nessas linhas. Então vou criar um novo grupo. Vou clicar aqui. Vou vir aqui mudar a rotação. Então vou clicar aqui no grau. Vou entrar aqui com 90. Enter. Então foi para cima. Eu vou mudar aqui. Vou colocar 180. Enter. Também não é. Então vou mudar para 270. Enter. Então agora está na posição que eu quero. Está desta maneira. Eu vou criar aqui um novo grupo. Vou colocar outra cantoneira. Clicar New Group. Vou clicar nesta linha. Do mesmo modo aqui vou girar 180. Enter. Vou mudar aqui para 270. Enter. Então foi para a posição que eu quero. Está desta maneira. Vou confirmar aqui, criando um novo grupo para colocar a cantoneira deste lado. Ó. Então, New Group. Vou clicar aqui nesta linha. Vamos vir aqui, vamos girar aqui perto, zoom. Então, precisa girar a cantoneira. Então, vou entrar aqui com 180. Enter. Então, foi para a posição que eu quero, ó, está desta maneira. Vou criar um novo grupo e colocar a outra cantoneira. Então, New Group. E vou clicar aqui em cima. Vou colocar aqui 180. Enter. Foi para a posição que eu quero. Está desta maneira. Ó. Está colocado aqui todas as cantoneiras nesse esquete. Então, vou terminar aqui este L-angle. Então, vai ficando aqui, ó. Cada pedaço do esquete tem o meu perfil colocado. Ó. Então, posso editar aqui o bloco. Ó. Vou clicar aqui em isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF.
Agora eu vou fazer a colocação da viga aqui na traseira. Então vamos voltar para o Solid. Então vou esconder aqui o Sketch 5, clicar em Hide, clicar aqui no Sketch 7, clicar em Show. Vou girar a minha vista e vou colocar as vigas aqui nesta parte. Então eu vou colocar primeiro esta viga aqui porque ela está longe aqui do canto. Então vou clicar aqui em Estrutural Member e vou clicar aqui para colocar a viga. A cantoneira está toda configurada aqui, a última que nós usamos. Vou clicar. Então ele coloca a cantoneira deste jeito. Eu não tenho aqui em Locate Profile, eu não tenho um ponto aqui no meio para levar aqui este meio aqui neste canto. Então vou confirmar aqui a colocação. Vou voltar aqui no que eu comecei agora. Então vou expandir a árvore. Então nesta viga eu tenho o sketch dela. Então vou clicar aqui e vou editar o sketch. E vou colocar um ponto aqui para mim. Então vou aproximar aqui, clicar em ponto. Vou puxar aqui o alinhamento. E o alinhamento aqui também desse ponto. Então vou colocar aqui o ponto. Vou apertar ESC. Eu vou clicar no ponto, vou apertar Shift e vou clicar neste ponto. E vou selecionar aqui o horizontal, que está o eixo X aqui, ó. Então horizontal. Então está posicionado. Vou confirmar. Vou clicar novamente no ponto, vou apertar Shift e vou clicar neste ponto. E vou selecionar vertical. E vou confirmar. Então o ponto está colocado. O que eu preciso? Vou terminar meu sketch. Vou voltar aqui, clicar Edit Feature. E vou continuar a colocação da cantoneira. Então vou clicar aqui, está selecionado. Ó, vou clicar em Locate Profile e vou clicar neste ponto que eu coloquei. Então foi aqui, ó, veio onde que eu preciso. Está colocado na posição que eu preciso. Vou criar aqui um novo grupo e continuar a colocação. Vou clicar nesta linha. Aqui também é só a locação da viga. Ó. Então vou clicar em Locate Profile e vou clicar aqui neste canto. Então ela foi para a posição que eu quero. Está batendo aqui os dois cantos. Vou criar um novo grupo. E vou clicar neste segmento. Aqui eu preciso também levar para a localização, então vou abaixar aqui, clicar em Locate Profile e clicar neste canto. Então está colocado aqui o perfil inicial que eu preciso. Eu vou continuar aqui, criar um novo grupo. Vou clicar aqui New Group, vou selecionar este segmento. Vou girar a cantoneira aqui, vou levar na locação, né? Então preciso girar aqui 90, ó. Vamos ver aqui. Então vou clicar em ângulo, clicar 90, Enter. Então foi para o lado que eu quero. Eu vou clicar em Locate Profile e vou clicar neste canto. Então está colocada a cantoneira, ó, na posição que eu preciso. Vou continuar a criar um novo grupo. Vou clicar nesta linha aqui em cima. Vou girar aqui a cantoneira. Vou clicar aqui e vou entrar com 90. Enter. Então foi para a localização que eu quero, vou clicar em Locate Profile e vou clicar aqui neste canto. Então agora está posicionada, vou criar um novo grupo e vou clicar aqui na linha para colocar outra cantoneira. Vou girar aqui 90 graus, 90, Enter, e vou clicar em Locate Profile e vou clicar aqui neste canto. Então está desta maneira a colocação. Vou confirmar aqui, terminar este grupo. Então está colocadas as cantoneiras. Ó. Eu vou clicar aqui em Trim Extend. Ó. Vou clicar aqui selecionar End Meter. Vou selecionar esta cantoneira e esta cantoneira. Então ele já faz o meter para mim. Ó. Vou confirmar. Vou selecionar novamente Trim Extend. Vou clicar aqui nesta cantoneira e clicar nesta cantoneira. E confirmar o End Meter. Do mesmo modo aqui em cima. Então vou clicar novamente em Trim Extend, vou clicar nesta cantoneira, clicar nessa cantoneira e confirmar o End Trim. Novamente, Trim Extend, vou clicar aqui e confirmar. Então está feito aqui a parte de trás, ó, do jeito que eu preciso. Eu vou clicar aqui em isométrico e vou salvar meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou colocar essas três cantoneiras aqui, ó. Estão todas viradas para este lado. Vamos voltar para o Solid. Então vou esconder este sketch, clicar em Hide,
clicar aqui no Sketch e clicar em Show. E vou colocar as cantoneiras aqui. Então vou clicar em estruturar o Member. Está a cantoneira que nós selecionamos. Vou clicar aqui nesta linha. Então precisa girar a cantoneira. Ó. Ela está desta maneira. Então vou clicar aqui e girar o ângulo. Entrar aqui com 90, Enter. Vou entrar aqui com 180, Enter. Então foi para a posição que eu quero. Está na localização correta, está na linha. Eu vou criar um novo grupo. E vou clicar aqui nesta linha. Vou girar aqui 90 graus, Enter. Vou mudar para 180, Enter. Vou mudar aqui para 270, Enter. Então ela ficou para o lado de cá, esse que eu quero, está para este lado. Vou criar um novo grupo e vou clicar nesta linha. E vou entrar aqui com 270. Enter. Então ela ficou para dentro, não é esse que eu quero. Então vou voltar aqui 90, Enter. Vou girar 180, Enter. Então agora está na posição que eu quero. Está correto. Então vou terminar aqui o estrutural member. Então está desta maneira a minha colocação. Eu preciso aqui arrumar as cantoneiras. Ela está entrando lá dentro. Ó. Então vou ter que cortar. Aqui está terminando correto. Não preciso fazer nada. Aqui preciso estender. E aqui também. Ó. Então vou clicar aqui. Trim Extend. Eu vou selecionar aqui o End Trimming. Vou selecionar os corpos que vão fazer o trim. Então este corpo. E vou selecionar o limite. Ó. Então vou clicar nesta viga. Ó. Então ele cortou até lá, ajustou as duas vigas. Vou confirmar aqui o trim. Então está desta maneira meu recorte. Ó. Foi até o fim lá, está recortado. Está perfeito. Vou fazer o mesmo aqui deste lado. Então preciso cortar aqui também. Então vou clicar aqui Trim Extend. Está aqui End Trim. Eu vou selecionar o corpo aqui que vai ser cortado. Então vou clicar nesta cantoneira. Vou clicar aqui para o limite do corte. Vou clicar nesta cantoneira. E vou confirmar aqui o recorte. Vou fazer o mesmo nesta cantoneira. Então vou clicar em Trim Extend. Vou selecionar o corpo que vai ser cortado. E vou clicar aqui e selecionar o limite. E vou confirmar o trim. Então está pronto, aqui está feito, está recortado. Eu vou continuar aqui a colocação das cantoneiras, vou fazer o final aqui em cima. Então vou ligar esse sketch, ó, clicar aqui, clicar em Show, vou clicar em Estrutural Member, vou clicar em New Group e vou selecionar aqui esta linha. Então está desta maneira, vou girar aqui o ângulo, então vou colocar 90, Enter. Vou mudar para 180, Enter. Vou colocar aqui 270. Estou fazendo bem passo a passo. Então agora foi para a posição que eu quero. Ó. Está aí. Vou criar um novo grupo. Vou colocar a última cantoneira aqui. Vou girar aqui 90. Baixar mais aqui. Clicar aqui 90, Enter. Vou mudar para 180, Enter. Então 180 bastou, já está aqui. Vou terminar aqui o grupo. Vou clicar aqui Trim Extend. Está aqui End Trim. Então vou selecionar a cantoneira que vai cortar. Vai ser cortada e vou selecionar o corpo de limite. Então vou clicar nesta viga. E vou confirmar. Vou fazer o mesmo nesta outra viga aqui. Ó. Então vou clicar Trim Extend. Vou selecionar o corpo que vai ser cortado. E vou clicar aqui e selecionar o corpo que vai ser o limite. E vou confirmar. Então está recortado. Falta aqui um pedaço. Ó. Falta recortar esse outro pedaço. Então vou novamente. Trim Extend. Vou selecionar o corpo que vai ser cortado. Vou clicar aqui e vou selecionar o limite. E vou confirmar. Então fiz dois recortes aqui. Ó. Vamos ver essa daqui. Essa aqui também precisa fazer. Ó. Está uma cantoneira em cima da outra aqui. Ó. Vamos ver aqui. Então tem o cantoneira passando aqui, uma em cima da outra. Então do mesmo modo, eu vou selecionar Trim Extend, vou selecionar o corpo que vai ser cortado e vou clicar aqui e selecionar o limite.
e vou confirmar. Então agora está correto, está corrigido. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos dar uma conferida para ver se não faltou nada. Então está faltando uma viga aqui, ó. Então vou ligar aqui o esquete. Então aqui é o esquete 7, vou clicar em mostrar. Então falta colocar uma viga aqui nesse segmento, ó. Então vou vir aqui e achar este conjunto. Então aqui eu vou clicar aqui Edit Feature. Vou selecionar aqui New Group e vou clicar aqui e colocar a viga, ó, sem problemas. E vou deslocar aqui no Locate, ó. Então clicar em Locate Profile, vou clicar neste canto. Então ele foi até onde precisa, ó. Está colocada a cantoneira. Vou confirmar aqui. Então agora está perfeito. Só falta aqui, vamos arrumar aqui o End Trim, ó. Então vou clicar aqui em Trim Stand. Está aqui End Trim. Eu vou clicar na cantoneira que vai ser cortada. Vou clicar aqui e selecionar o corpo de limite. E vou dar OK. Então está feito o recorte. Está assim, ó. Ele fica um pequeno espaço lá da outra cantoneira. Agora está correto. Então está feito, agora o frame está correto, está terminado. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar. Agora eu vou fazer a furação aqui. Então primeiro eu vou fazer a furação nesta cantoneira. Vamos ver no PDF. Ó. Então esta furação para colocar a base do motor. Vamos aumentar o zoom. Então tenho aqui o dimensionamento. Ó. Vamos aumentar mais um pouco. Então vou fazer esta furação. Vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar aqui em Features, vou clicar aqui em Role Wizard, vou clicar em Posição e vou clicar aqui nesta face da cantoneira. Ó. Vamos girar aqui um pouco para ver melhor. Então nesta face. Vou ajustar aqui a vista top. Desculpa, fui na fronte. Então top, agora sim. E vou colocar aqui o primeiro furo. Então vou clicar aqui nesta cantoneira. E vou continuar a colocação do furo. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui, colocar outro e colocar outro aqui. Vou apertar aqui ESC para sair da posição. Vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar aqui nesta aresta. Vou clicar no centro do furo, clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então essa dimensão é 60, depois é 190. Vamos voltar. Então aqui é 60. Enter. Vou clicar no vazio para tirar seleção, vou clicar nesse furo e clicar aqui do lado. Aqui é 190, Enter. Vou clicar aqui nesta aresta, vou clicar no centro do furo, clicar aqui em cima. Aqui é 19,05, Enter. Vou clicar aqui nesse centro, clicar aqui em cima. Aqui é 310, Enter. Então aqui está feito a furação, só falta posicionar aqui. Então vou clicar aqui, colocar restrição geométrica, clicar aqui apertando o Shift e selecionar aqui horizontal. Vou confirmar aqui, vou fazer o mesmo neste, clicar neste furo, apertando o Shift e selecionar o horizontal. Vou confirmar, vou clicar aqui no vazio, vou clicar aqui neste centro, vou clicar neste centro e selecionar aqui vertical. Vou confirmar. Vou clicar nesse centro, apertar Shift, clicar nesse centro, selecionar vertical e confirmar. Então está feito aqui o centro do furo. Vou voltar aqui para a caixa de furação, Type. É furo, passante. Está aqui assimétrico, está abertura para parafuso. Vamos ver a dimensão. Então a dimensão aqui, o furo, tenho aqui 8 vezes, né? São 4 aqui, 4 aqui. Diâmetro de 11 para a rosca M10. Vamos voltar aqui para o Solid. Então vou selecionar aqui M10, ó, está selecionado, a folga está normal, está passante. Eu vou girar aqui a minha vista, ó, e vou mudar aqui para Up to Next. Ó. Então ele vai vir até a face da cantoneira e vou confirmar o comando. Então está feito aqui 4 furos. Ó. Está correto, aqui está terminado 4 furos. Vou clicar aqui orientação de vista, clicar isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então vou fazer aqui mais 4 furos com diâmetro de 11 e tem o centro aqui as dimensões. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em Role Wizard.
Vou girar a minha vista aqui para top. Vou clicar em Positions. Vou vir aqui, vou dar um clique nesta cantoneira, nessa face. E vou colocar aqui o primeiro furo. Vou vir aqui para a direita, colocar outro furo. Vir aqui embaixo, colocar outro furo e aqui outro furo. Vou apertar ESC. Vou clicar em Dimensão. Eu vou clicar aqui nesta aresta e vou clicar no centro do furo e clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão aqui é 70, ó, e depois eu tenho 360. Vamos voltar. Então aqui é 70. Enter. Vou clicar no vazio, vou clicar neste furo, clicar neste furo, clicar aqui do lado. Aqui é 360. Enter. Vou clicar no vazio. Eu tenho aqui a origem, então vou clicar na origem e vou clicar aqui neste furo. E vou clicar aqui em cima. Aqui é 116. Enter. Eu vou clicar neste furo e vou clicar na origem do Solid. E clicar aqui em cima. Aqui é 116. Enter. Vou aproximar, vou apertar ESC. Vou clicar aqui neste furo, apertar Shift, clicar neste furo. Selecionar horizontal. Vou confirmar a posição. Vou clicar neste furo, apertar Shift, clicar neste furo. Selecionar horizontal. E vou confirmar a posição. Vou clicar neste furo, apertar Shift, clicar neste furo, selecionar vertical. Vou confirmar. Vou fazer o mesmo aqui, vou clicar neste furo, apertando o Shift e selecionar vertical. E vou confirmar propriedades. Então está feito o centro do furo. Vou voltar para Type. Então a última especificação que eu usei está aqui, ó. É só mudar aqui para normal e vou dar aqui OK. Então está feito aqui 4 furos na cantoneira, do jeito que eu quero. Vou clicar aqui orientação de vista, clicar isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui esses 4 furos de 6 e 6. Ó. Então tem o centro aqui dimensionado. 116 o centro. Vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar aqui em ajustar a vista para top. Vou clicar em Role Wizard. Vou aproximar aqui mais. Vou clicar nesta face da cantoneira. Vou clicar aqui em Positions, vou clicar na face da cantoneira agora. E vou colocar aqui o centro do furo. Então um furo, outro furo aqui embaixo e mais um furo. Vou apertar ESC, vou clicar em Dimensão, vou clicar nesta aresta, vou clicar aqui no centro do furo, clicar aqui do lado. Essa dimensão é 130, Enter. Vou clicar aqui no centro do furo, pegou a cota lá, vou apertar ESC, ó. Clicar aqui no vazio, pegar dimensão novamente. Vou clicar no centro do furo, vou clicar no centro do furo e clicar aqui do lado. Essa dimensão é 240, Enter. Vou clicar no vazio, vou clicar aqui na origem do Solid e vou clicar aqui neste furo. Clicar aqui em cima, aqui é 116, Enter. Vou clicar no vazio para tirar seleção, vou clicar neste furo, clicar na origem do Solid e clicar aqui em cima. Aqui é 116, Enter. Vou apertar ESC, vou clicar aqui neste furo, vou apertar Shift e clicar neste furo e selecionar horizontal. Vou confirmar propriedades, vou clicar neste furo, apertar Shift e clicar neste furo e selecionar horizontal. Vou confirmar o posicionamento, vou clicar neste furo, apertar Shift e clicar neste furo, selecionar vertical. Vou confirmar o posicionamento. Vou clicar neste furo, selecionar vertical e confirmar o posicionamento. Está feito a furação, ó, posicionamento da furação. Vou voltar para Type, está furo. Eu preciso mudar aqui para M6. Então M6 está normal, está até o próximo, está definido o furo. Então vou dar OK. Vou girar a minha vista aqui, está feita a furação. São 4 furos lá em cima. A colocação da proteção e a colocação do suporte do mancal. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esta furação para a colocação do suporte da proteção. Então o corte BB está rebatido aqui embaixo. Vamos aumentar. Então vou fazer esta furação, 4 furos 6,6, o centro está aqui.
Vamos voltar para o Solid. Então o furo é nesta parte traseira aqui, ó. Então vou clicar aqui orientação de vista e vou clicar nesta face do cubo. Tome cuidado que a furação é para este lado, ó. O corte aqui está virado. Está vendo de dentro o corte, ó. Então vou fazer esta furação. Vamos aumentar mais um pouco. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui Role Wizard. Vou clicar aqui em Positions. Vou clicar aqui no face desta cantoneira. E vou colocar o furo aqui, ó. Então um furo, outro furo. E o próximo furo é deste lado aqui, ó. Então nesta cantoneira aqui, ó. Aqui e aqui. Vou apertar ESC. Vou clicar em Dimensão. Eu tenho a origem aqui do sólido, então vou clicar aqui na origem. E vou clicar no centro do furo, clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF. Então essa dimensão é 75 para os dois lados. E depois aqui é 20. Vamos voltar. Então aqui é 75. Enter. Vou clicar neste furo. E vou clicar aqui embaixo na origem. Clicar aqui em cima. Aqui é 75. Enter. Vou clicar no vazio, tirar seleção. Vou clicar aqui na aresta da cantoneira e vou clicar neste furo e clicar aqui do lado. Aqui é 20. Enter. Vou apertar ESC. Eu vou clicar aqui neste furo, apertar Shift, clicar neste furo e selecionar horizontal e confirmar. Então aqui já está posicionado. Eu vou clicar em dimensão. Eu vou clicar aqui nesta aresta. Vou clicar aqui no centro do furo, clicar aqui do lado. Aqui é 110. Enter. Vou clicar no vazio. Vou clicar neste furo, clicar neste furo, clicar aqui do lado. Aqui é 100. Enter. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui. Vamos ver aqui no PDF a dimensão. Ó. Então tem 18 aqui da face, o centro do furo. Ó, 18. Vamos voltar. Então vou clicar aqui nesta face. Vou clicar no centro do furo, clicar aqui em cima. Aqui é 18. Enter. Vou apertar ESC, eu vou clicar neste furo, apertar Shift, clicar neste furo, selecionar vertical e confirmar. Então está feito o centro do furo. Vou clicar aqui em Type, a dimensão é M6, está até o próximo, está tudo definido. Vou confirmar aqui. Então está feita a furação para a proteção. Então está para este lado. O lado que sobra aqui para o assentamento do motor. Vou clicar aqui, orientação de vista, clicar isométrico e vou salvar. Está pronto aqui o nosso base frame. Espero que você tenha gostado deste tutorial, dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva, me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento, essa inscrição é muito importante. Me ajudem a continuar fazendo tutoriais para vocês. Obrigado, até o próximo.